Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Está começando mais um vídeo aqui nesse canal. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Me chamo Crisita, esse aqui é meu canal. No vídeo de hoje eu vim compartilhar aqui algo com vocês, um raciocínio lógico, para fazer vocês pensarem junto comigo. E se faz sentido, deixa a opinião aqui de vocês nos comentários, que eu gosto de ler a opinião de vocês. Então, no vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês. Eu tava andando pensando, né, aqui, vim compartilhar com vocês isso, né, porque eu sei que vai ajudar muito no raciocínio lógico e nas decisões de vocês. Vamos falar sobre o Brasil, não tem como, né? O Brasil, eu vivo no Brasil, infelizmente. Vamos criticar, trazer mais uma crítica falando do Brasil, porque não tem como eu não falar desse Brasil, nesse país, porque é impossível, né? Muitas pessoas se orgulham desse país, até mesmo veste camisa e tudo mais. Eu não tenho orgulho desse país. Eu não tenho orgulho desse país, porque as pessoas deixam a gente doente nesse país. O lugar nos deixa doente, sabe? E a gente infelizmente não tem outra opção. Muitos brasileiros infelizmente não tem esse livre-arbítrio de sair desse país para poder ter uma vida melhor fora, né? Até porque todos os problemas vão estar em todo lugar, independente de onde você for. Os problemas vão atrás e vai estar em todo lugar. Mas não quero dizer que o Brasil tem que ser um lugar perfeito. Não, a hipocrisia está em saber que esses 95% desses brasileiros são cristãos com energia perversa de esse evangelho não ser tão transformador da vida alheia das pessoas e fazer com que as pessoas realmente mudem e uma melhora nesse país, né? Se tanto que é o evangelho, se for a solução for a religião, se a solução for a Bíblia, se a solução for o cristianismo, pessoas mais para ficar dentro da igreja, se a solução for essa, né, a gente está nos perdidos. E infelizmente muitos brasileiros não reparam essas perversidades. Não é para você criar nojo e criar ódio contra esse país, mas você olhar com esses olhos dos brasileiros, porque são os brasileiros que tornam esse país assim. E são pessoas de ética e bons costumes, que tem uma bancada evangélica, que defende seus interesses, seus benefícios, suas éticas, seus bons costumes, sua justiça, né? E é impossível você acreditar que o Brasil é movido por uma sociedade cristã, corrupta, né? A maioria das lavagens de dinheiro, dos golpes estão dentro da igreja, e contando que vários pastores aí abusando de criança e padres também. Então, estamos falando sobre pessoas que gritam, dizendo que tem bons costumes, que tem ética e que o evangelho deve ser pregado a toda criatura e você tem que se submeter, abrir sua porta e ir para a igreja, até mesmo pessoas que estão traumatizadas com dor e sofrimento desnecessário psicologicamente, por causa deles, que eles colocam um trauma enorme na vida das pessoas para fazer com que elas vivem dentro de um sistema podre e corrupto, sujo, que só apenas limita a mente dela e faz com que ela fique com a mente. Depois eu vou trazer outro conteúdo aqui falando sobre isso, porque é exatamente essas coisas que deixam o brasileiro mais e cada vez mais ignorante e sem educação, né? E por isso que acontecem muitas coisas corruptas. Se você abrir os jornais, se você ligar a televisão, as notícias, e você vai ver brasileiro brigando e no final aparecendo morte por causa de coisa nada a ver, por causa de cachorro, por causa de R$1, por causa de R$10, por causa de traição. Vocês viram o caso da mulher do marido da filha do prefeito,
né, do governador, sei lá, do prefeito, que o marido dela matou, né, as duas crianças, filho deles, né, só por causa que a mulher traiu ele, né. Então isso acontece diariamente, todo santo dia, morte desnecessariamente, com as pessoas que se dizem que acreditam em Deus, mas não tem uma empatia, não tem, quer praticar assassinato, preconceito e idolatria e perversidade, e são pessoas que gritam dizendo que amam a Deus e até no 25 de dezembro se arrumam para poder comemorar a data de nascimento de Jesus, né? Então, você vê que o Brasil não tem nenhum benefício, muito benefício assim, é mais benefício mesmo. Os próprios brasileiros são pessoas estressadas, pessoas que não têm respeito nenhum contra você, que não te respeita, que não desenvolve nada, não ensina nada totalmente. A medicina, os médicos hoje em dia, as pessoas nesse país estão desanimadas totalmente por causa do próprio brasileiro de trabalhar. Todo tempo roubo, todo tempo roubo da tua vida, do teu silêncio, do teu respeito, das tuas coisas, do teu dinheiro, dos teus direitos. Até mesmo um morto que está lá no cemitério, nem ele tem dignidade de estar morto. Porque até eles perturbam o morto, até morto no caixão. Eles querem até roubar até as coisas mais, objetos muito valiosos que os parentes colocam. Eles querem roubar e não querem tirar parte até do próprio defunto, né? Enfim, do morto. Não respeita nem o morto. Pra você ver que são pessoas com deboche, é um brasileiro debochado que quer se sentir melhor que os outros, humilhar os outros com o que ele tem. Muitos tendo riqueza, dinheiro, muito na conta, riqueza, mansão, e mesmo assim não são felizes, se acabam por causa de interesse ou se ajuntam por causa de interesse. E o que mais existe são pessoas interessadas e invejosas nesse país. Isso é fato, não estou exagerando. Então, você não tem segurança, é muito abuso, é muito estupro, né? É muito assédio, é muita pessoas que roubam exatamente tudo que você tem, não respeitam criança, são pessoas que querem te roubar e te roubar a tua vida na rua, quer te atropelar, quer tirar a tua saúde, né? Vocês viram que pessoas não se alimentam bem, enfim, o governo sempre aí incentivando as pessoas a comerem, se alimentar ruim e morrerem mais rápido, porque o governo quer isso. O governo ele quer que você fique mais burro. Quanto mais você fique mais burro, sem inteligência, sem pensar, sem se questionar, sem ser o seu próprio protagonista da sua vida, da sua história, né, da sua realidade, eles vão amar isso, eles vão amar de todo o coração. Os governadores e os prefeitos, eles amam pessoas ignorantes, pessoas sem pensamento crítico, pessoas que vai uma Maria vai com as outras, né?
Por isso que eles pagam várias festas de carnaval, várias outras festas, porque eles sabem que isso movimenta o capitalismo também, deixa a religião também, sem pagar imposto às igrejas, e muito menos para enganar mais, para cada vez mais enganar mais os pobres e roubar mais os pobres. Aí tem pastor, aí tem governo, aí tem política, aí tem religião para te roubar e te enganar. Então, o governo ele precisa de pessoas alienadas, pessoas perversas, para poder se sustentar, para essas pessoas serem mantidas aqui encastradas, para ser escrava deles, né? Sendo alimentando a perversidade, alimentando aí o tráfico de crianças, tráfico de pessoas, de órgãos, e alimentando essa perversidade, essa crueldade, e esses governadores aí governando e fazendo festa, né? Roubando com vários bilhões de dinheiro das pessoas, e as pessoas vivendo uma vida injusta, né? E vivendo uma vida cruel, uma vida sem paz, sem sossego, sem o mínimo do mínimo, nem o simples, nem o básico que elas têm, por causa de um governo que não quer que as pessoas fiquem inteligentes, elas querem que as pessoas fiquem mais alienadas, mais ignorantes e mais fanáticas por religião, por Bíblia, por essas coisas, né? Porque não envolve nada, é tudo fantasia, tudo uma ilusão. Agora, eles não querem deixar que as pessoas tenham uma educação financeira para lidar com o dinheiro, as crianças, enfim, ou até mesmo ciência, ou dar importância para a ciência, ou também para a educação, que é mais importante, né? Para a empatia, para a natureza. Eles querem a natureza em si, né? Enfim, o silêncio, a empatia do outro, enfim. Mas eles dizem que amam a Deus e amam ao próximo, pregam que amam ao próximo, que são esses mesmos cristãos, mas na verdade eles não amam ninguém, eles não amam nem eles mesmos. Então eles pregam algo que é uma grande hipocrisia, safadeza, silenciosa, e nos bastidores eles estão ocupando coisas terríveis e ocupando... na verdade, o governo é o espelho de uma sociedade cruel, uma sociedade corrupta, né? E que engana e que, enfim, quer só apenas ganhar. Então, ainda tem gente que tem muita chance, ainda tem esperança que esse país desenvolva muito, né? Mas, infelizmente, desse jeito, se continuar desse jeito, com alienação religiosa, com fanatismo religioso, e as pessoas ainda não enxergam a realidade e valorizam mais suas vidas e ficam vivendo, sustentando um sistema que só quer morrer, tirar tua vida o tempo todo, te destruir, tirar tua paz, tirar teu sossego. E isso a gente chama de vida, mas isso não é realmente uma vida. A gente não está realmente vivendo, né? A gente trabalha para ganhar um salário mínimo, se matando, e muitas vezes não dá para comer, não dá para pagar as contas, não dá para fazer nada nesse país. E nós temos que ser protagonistas do nosso país, na nossa vida, né? Porque o reflexo do país são as pessoas. São as pessoas que são religiosas, pessoas que acreditam em Deus, que tem Deus na boca, nos dentes, na camisa e até no cu, se deixar. Então, me desculpa a palavra. A gente estamos... Isso é uma grande vergonha. As pessoas que vêm de fora, né, os turistas, chamam a gente de macaco, né? Chama a gente de macaco por quê? Por qual sentido que seja? Porque a gente só tem macaquice para ensinar, para ter, né? Enfim. Agora, a gente vive um zoológico, na verdade. É um grande zoológico de macaquice. Esse país aqui é a macaquice do cacete, né? E eles dizem que Jesus está voltando o tempo todo, vivendo um carnaval, brigando por dinheiro, brigando por coisas banais, enfim, é valor, né? Enfim, mas só que eles são que nem os animais, pior que os animais. O ser brasileiro é pior que um animal, na verdade, né? E aí eles são pessoas totalmente loucas, doentes mentais, que principalmente em um hospício, né? Pessoas que falam sozinhas dentro de igreja, enfim, que tem o perdão de um Deus invisivelmente, né? E vai pra cadeia, se paga sua pena, né? E depois se solta mais uma vez para poder fazer o que eles quiserem. E aí você vê tanta crueldade, insanidade, né? Essas pessoas nessas festas, né? Enfim, muitas mulheres se prostituindo e fazendo fila de homem, de cachorro para beijar elas, e elas até tem que pagar ela para poder beijar a boca dela, né?
E outras coisas, é as mulheres que transam com vários homens e depois quando nasce o filho não sabe qual é o pai, né? E aí isso é uma sociedade muito cristã, né? Que rouba o marido dos outros, enfim. Mas eles amam dizer que tem Deus no coração deles e que amam a Deus acima de tudo. Tem um grande preconceito contra as pessoas, é hipócrita e pessoas perversas, na verdade, são pessoas psicopatas na sociedade. Gente, não estou exagerando. Isso é fato. A pessoa que sabe viver nesse Brasil, ela tem o melhor luxo na vida dela. A pessoa que tem a capacidade mental e o benefício mental, suportar de caráter, saber sobreviver no país desse, ela tem um grande, verdadeiro luxo. Para mim, na minha opinião, a pessoa que tem capacidade de viver nesse país, ela tem um grande, verdadeiro luxo na vida dela. Que não é questão nem de material, é questão, não é espiritual, que eu não acredito em espiritualidade, mas em questão de interior mesmo da pessoa. Uma pessoa é muito forte, viu? Porque pessoas barbadas, pessoas cheias de dinheiro, né, na conta e ficar tirando vida de filhos, dos próprios filhos, por causa de traição de mulher. O que é que os filhos têm a ver com isso, né? Mas mesmo assim eles fazem porque, já sabe, né, tem o perdão de Deus, né? Enfim. Então, não se trata só apenas de pobreza material, não, é pobreza espiritual, não espiritual, que tem, para quem acredita em espiritual, né? Enfim, mas eu não acredito em espiritualidade, mas a questão não é pobreza material, é questão pobreza mesmo de interior, de identidade, de caráter, de ética, sabe? E aí, pau que nosso todo morre torto, mas as pessoas querem doutrinar essas pessoas para poder ensinar alguma coisa, achando que o cristianismo e a religião vai mudar essas pessoas, mas não vão torná-las mais piores, porque quando você prende muito demais, causa um grande perigo para a sociedade. Porque quanto mais você reprime algo que você quer muito, aí você, quando vai muito a cedo ao pote, aí você acaba se engasgando, até se matando, né? Ou matando os outros. Então, é um próximo brasileiro que não tem nem responsabilidade nem em si, nem nos outros, nem em ninguém, né? Eles não têm amor nem a vida deles, nem a vida de ninguém. Então, por mais que eles querem se matar, mas também, se não for eles querem tirar a vida de outras pessoas, né? Quando eles não querem ver o mal deles, eles querem ver o mal de outras pessoas. Mas eles querem ver alguém se lascando na vida. É um tipo de gente que só quer te arrasta para baixo. Muitos brasileiros que não querem te ajudar para cima, é te ajudar para baixo mesmo, né? Só quer te derrubar, só quer te discriminar, né? E aí as pessoas, elas amam defender governo, amam defender religião, faz até marcha para Jesus, né? Não faz marcha para o capeta, que é o santo. Mas são pessoas totalmente que continuam ignorantes e de brasileiros sem ordem e nem sem progresso, né? E aí os jovens aí estão aí se prostituindo, enfim. Não tenho nada contra quem faz de socorro que quiser, né? Mas tudo tem um preço nessa vida, tem um valor, né? E são pessoas de ética e bons costumes. Agora, é um brasileiro que chega no final do mês e sempre tem que pedir dinheiro emprestado, né? É assim, felizmente. E são pessoas que são os marmanjos, vagabundos até mesmo, que estão ali governando ali e pegando dinheiro de Bolsa Família sem necessidade, sem precisão, enquanto muitas pessoas que precisam não estão recebendo Bolsa Família, que é o benefício. Mas aí o governo, ele ama esse tipo de pessoas que dependem de Bolsa Família. Eles amam por quê? Porque você está dependendo dele, né? Dependendo dele, está dependendo do governo. E o governo cada vez mais roubando, né? Cada vez mais roubando os brasileiros. E os brasileiros comendo capim. E achando que isso é justo. Achando que isso é normal. E aí você vê que o incrível disso tudo é que todos nós estamos sendo prejudicados. O que é que tem a ver o comportamento dos outros, não sei o que é que você tem a ver com isso. Eu tenho tudo a ver, porque eu estou vivendo nesse mesmo barco, eu estou dentro desse barco. E se esse barco derrubar, ou cair, ou enfim, desabar, eu vou cair também. Então, por causa de uma atitude de todos vão pagar. E a sociedade cristã, que estão aí na bancada evangélica, defendendo seus interesses,
e fazendo com que o Brasil seja cristão, pátria, família, acima de Deus, acima de tudo, espiritualidade, você tem que ter uma cobertura espiritual. Muitas pessoas estão pagando o preço, inocentemente, de algo que não existe, algo que faz dos outros, que tomaram decisão injusta, que não está melhorando a vida de ninguém, está só apenas de arrasta para baixo, está só acabando com a vida das pessoas, e as pessoas não estão querendo enxergar isso, né? É muito fácil aceitar. Agora agora tá dando certo, dá errado, dá errado deu até no início, né? Lá na colonização de 1500, né? Onde esses vieram escravizar os escravos, né? E vieram roubar todos os ouros, e isso aí é um fruto disso aí. Os próprios brasileiros, a mistura de genética, a mistura de identidade de pessoas, e tá esse Brasil que estamos hoje, né? Fazer o quê? Tem como mudar isso? Que já foi feito? Não tem como, né? Mas aí, e a Bíblia a própria Bíblia está ensinando e acobertando a você ter escravo, você ser a favor da escravidão, racismo e preconceito, desigualdade. Isso aumenta a desigualdade totalmente. As pessoas acham isso normal. Mas esse foi o vídeo de hoje, né? As pessoas não estão dando mais. Se faltou mais alguma coisa aqui, você aí que estão me assistindo, vocês enxergam alguma qualidade nesse país? Me conta a opinião de vocês nos comentários. Qual o benefício que você vê nesse país? Porque o meu eu já falei aqui pra vocês. Agora eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje, até o próximo vídeo.